Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimentos. Hoje, quinta-feira, e começamos aí a quinta-feira com uma série de indicações brasileiras no Oscar, né? Acabou de sair fresquinho. 4 indicações para o Agente Secreto. A gente tem o Agente Secreto concorrendo em melhor elenco, em filme internacional, o Wagner Moura concorrendo como melhor ator e filme, né? Então 4 indicações aí para o Agente Secreto, sem contar a menção honrosa a Sonhos de Trem, que tem o diretor de fotografia brasileiro e foi indicado nessa categoria. Então Brasilzão aí marcando presença no Oscar nessa quinta-feira, que na agenda a gente não pode falar a mesma coisa porque a nosso Brasilzão não está tão presente hoje na nossa agenda de indicadores. Mas pelo menos a gente está presente nas indicações ao Oscar. A gente vai falar então sobre assuntos que acabaram ficando até um pouco represados da semana passada e durante essa semana, que são os dados do varejo e o IBCBR. Vamos falar de Will Bank de novo, para até comentar um pouco mais da questão das fraudes sendo investigadas na aplicação de dinheiro dos correntistas em CDBs sem consentimento, algo que foi levantado aqui pelo ICL Notícias. E vamos falar também de ouro, uma coisa que vocês, muito ouro, Inxalá, uma coisa que vocês acabam pedindo bastante no chat, foi uma dúvida recorrente ontem e tem pergunta do nosso jornalista, na verdade da nossa jornalista, em relação ao assunto. Então eu vou pegar, já vou responder a dúvida da audiência, da Roberta, e a gente já fala sobre esse assunto que é bastante espinhoso e eu espero não jogar um balde de água fria em vocês. Então já vamos ver a nossa agenda de indicadores, porque às 8 horas da manhã da Turquia teve decisão de política monetária por lá. Lembrando que a Turquia está sempre disputando com a gente no pódio dos juros reais, né? A gente disputa com a Turquia normalmente e com a Rússia esses primeiros lugares em relação aos juros reais. Turquia que enfrenta, inclusive, uma inflação bastante alta e, por isso, tem uma taxa de juros nominal elevadíssima, o que acaba deixando, mesmo com a inflação alta, os juros reais ainda altos. Diferente aqui do Brasil, que a gente tem uma perspectiva de inflação que não é alta, mas a gente continua trabalhando com uma política monetária de juros bastante apertada. 9h30 da manhã na zona do euro, o Banco Central Europeu divulgou a ata da última decisão de política monetária. Às 10h30 nos Estados Unidos, vêm os dados do PIB, bastante aguardados, dados do PIB dos Estados Unidos. E a gente tem também o índice de preços de gastos com consumo, o PCI. O PCI, que é o índice de gastos com consumo pessoal, acaba sendo um indicador de inflação, mas um indicador de inflação mais voltado ali para os gastos com consumo. É um indicador muito olhado, muito acompanhado de perto pelo Banco Central dos Estados Unidos. É um dos indicadores favoritos, inclusive, para a decisão de política monetária. E hoje a gente tem a divulgação trimestral. Amanhã, normalmente no dia seguinte, a gente tem a divulgação mensal, que é ainda mais olhada. A trimestral já traz um panorama. A mensal é a que mostra realmente o ritmo que está seguindo a inflação de consumo, a inflação de gastos com consumo, e isso acaba sendo bastante monitorado. 10h30 também lá nos Estados Unidos saem os dados de pedido de auxílio-desemprego, dado esse que também vem sendo mais acompanhado de perto para evitar surpresas com o payroll. Então, quando chega ali o relatório oficial, o relatório final de empregos dos Estados Unidos, ninguém quer ser pego de surpresa, o que já aconteceu em outras ocasiões. E por isso, agora, os pedidos de auxílio-desemprego têm sido acompanhados um pouco mais de perto, já que eles são semanais e podem trazer esse indicativo, essa direção do mercado de trabalho dos Estados Unidos. Mas vamos seguir porque a gente tem mais um pouquinho de agenda ainda para comentar com vocês. Às 12 horas, daqui a pouquinho. Eu falei que ia sair amanhã, mas não, né? Aqui sai o índice de gasto com consumo pessoal, vai ser divulgado hoje, logo em seguida do trimestral. O que é bastante curioso, porque normalmente sai na sexta-feira, no dia seguinte.
e vai ser divulgado hoje. E eu acredito que aqui isso tenha sido feito dessa forma, porque como vocês podem ver, vão ser divulgados 2 meses. E isso ainda é efeito, isso ainda acaba trazendo, né, um resquício do shutdown, da paralisação dos Estados Unidos. Eles estão tendo que correr para divulgar, inclusive, dados que ficaram represados dos meses anteriores. Então, por isso, até acredito que eles vão divulgar logo na esteira um do outro. Então, meio-dia, logo na segunda metade do dia, a gente já vai saber o índice de gastos com consumo pessoal. Além disso, a gente tem estoques de petróleo, gasolina, destilados e taxa de utilização das refinarias da semana até dia 16. E tem PMI no Japão, mas PMI preliminar ainda. Índice de atividade dos gerentes de compras, composto industrial e de serviços, a primeira medição. A medição preliminar, a prévia do índice de atividade. E além de tudo, ainda está acontecendo, na verdade aconteceu aí durante a parte da manhã, o Fórum Econômico Mundial de Davos. Então, mais aí falas para a gente comentar com vocês. E aproveitando esse clima de festejos por conta das indicações no Oscar, quem também festejou bastante ontem foi a Bolsa, porque nossa Bolsa bateu um recorde e não foi pouco não. Ela subiu bastante, bateu recordes e com bastante fôlego, né? Porque a gente estava ali na toada dos 166 mil pontos, brigando para manter esse patamar. E ontem a Bolsa passou isso e muito mais, entregou muito mais do que isso. Foi aos 171 mil pontos, chegou a flertar com 172 mil pontos. E foi uma alta, pensando em alta no dia, em variação intradiária, bastante movimentada e bastante forte, porque a nossa Bolsa subiu mais de 3%, até refletindo um pouco aquele movimento que estava muito tensionado por conta das falas e das posições ali de Donald Trump em relação à Groenlândia, em relação à União Europeia e Europa de forma geral. E ontem essas tensões que estavam mais acirradas, que estavam ali mais pressionadas, acabaram distensionando um pouco. A gente teve um pouco mais aí de mudança de tom, eu diria, de Donald Trump, e isso trouxe um pouco de alívio para os mercados globais e aqui para o nosso Brasilzão. Além disso, porque, para quem lembra, ontem não tinha muito indicador na agenda também não, tinha monitor do PIB e olhe lá. Então, o que acabou conduzindo a Bolsa não foi nenhum indicador brasileiro, não foi nada de cenário doméstico aqui do Brasil. Foi justamente esse movimento global um pouco mais otimista com possíveis tacos do Donald Trump. Querem que ele volte atrás e parece que ele está voltando sim atrás. E isso deu um pouco de fôlego para as bolsas internacionais e para o Brasilzão. E muito desse recurso, que também está buscando rentabilidade, que também está buscando rendimento fora dos Estados Unidos, fora dos títulos de dívida dos Estados Unidos, que essa saída de capital tem ali o seu cerne, o rendimento menor, porque ainda que você tenha uma pessoa muito imprevisível na presidência, ainda que isso aconteça, se estiver pagando bem, talvez o recurso fique lá para buscar ganho. Mas o que está acontecendo lá são 2 pilares juntos. Os rendimentos dos títulos de dívida estão reduzindo, porque existe ainda alguma expectativa de que se corte juros ao longo do ano lá nos Estados Unidos, e isso traria menor rendimento para os títulos, o que por consequência faz com que as pessoas já esperando isso negociem juros futuros num patamar mais baixo, então o dinheiro já sai de lá, não vai esperar cair, vai sair de lá antes para buscar esse rendimento, essa rentabilidade em outro lugar, e a gente ainda tem a instabilidade trazida pelas incertezas e pelas falas, pronunciamentos e posicionamentos de Donald Trump. Os dois juntos, os 2 pilares juntos acabam fortalecendo essa incerteza. Primeiro, vai continuar rendendo bem? Segundo, vai continuar sendo um porto seguro para o meu recurso? Talvez não, talvez isso esteja um pouco estremecido nas 2 bases. Então esse rendimento vai ser buscado em outro lugar. E os países emergentes têm sido destino para esse recurso. O Brasil ainda tem uma outra coisa a seu favor. Uma delas são ativos ainda depreciados que recebem esse recurso estrangeiro pensando na Bolsa. Então entra dinheiro aqui na nossa Bolsa para buscar algumas barganhas, para buscar algumas liquidações e promoções, o que ainda está com um preço muito baixo aqui. Então entra esse recurso para buscar essa rentabilidade, esse potencial de valorização. Não vamos ser inocentes aqui,
de acreditar que o recurso estrangeiro está entrando para fomentar nossas empresas, para trazer recurso para longo prazo. Não é isso, é potencial de valorização. Se tiver alguma expectativa que seja de potencial de valorização, porque os ativos estão depreciados, sobretudo em dólar, esse recurso vai entrar aqui para tentar maximizar esse ganho. Ponto, assim que ele ganhar, ele vai sair da mesma forma que entrou. Ele é especulativo. Outro ponto que também tem favorecido essa entrada de recurso é a nossa altíssima taxa de juros e não só isso, uma alta taxa de juros real. Então, muitas vezes, o recurso que entra aqui de fora ganha nos juros e pode ganhar, inclusive, no câmbio depois. Existe essa tentativa de ganho duplo aí nas aplicações aqui brasileiras, quando o recurso vem de fora. Com uma taxa de juros alta e uma taxa de juros real muito alta, pensando nos seus pares, se a gente pensar pares ali de Brasil, países emergentes mais próximos, nossa taxa de juros é muito maior. E a gente não traz a insegurança, por exemplo, da Turquia, a gente não traz a insegurança da Rússia pensando nas sanções. Então, onde o dinheiro vai posar para tentar ganhar nesse diferencial de juros? Aqui no Brasilzão. E aí acontece aquele movimento de carry trade, financiar num lugar de juros baixinho e ganhar com esse dinheiro aqui no Brasil. E como a gente teve também uma movimentação recente de queda nos rendimentos e nas taxas negociadas até no Japão, essa expectativa de queda, esse movimento de carry trade, que normalmente é feito dessa forma, financia no Japão e traz o dinheiro para cá, isso até favoreceu nos últimos dias esse movimento de carry trade. Então entrou bastante recurso aqui nesses dois pilares. Ontem, para vocês terem uma ideia, a bolsa foi para o azul, ficou tudo azul de forma generalizada. Uma ação caiu ontem, da bolsa toda. As outras ficaram todas no positivo. Isso mostra que não foi um setor específico, não foi um motivo específico do nosso país mesmo. Foi um otimismo generalizado com a bolsa, com as oportunidades, nessa tentativa e nessa busca por rentabilidade. Nossa bolsa subiu 3,33 ontem, a gente não via uma alta diária dessa há muitos anos e levou a bolsa aos 171.817 pontos. Como falei, chegou a flertar com os 172 mil. A gente estava discutindo o patamar recorde em 166, agora a gente já subiu mais degraus aí, não foi um degrau, né? A gente foi de elevador, que foi de 166 para 171. O dólar caiu, até refletindo toda essa movimentação que já expliquei, recurso entrando de fora, muito recurso para buscar esses ganhos na bolsa e na renda fixa também. Queda de 1,13 no dólar, que foi a 5,32. E Nova York não foi diferente, não com o mesmo fôlego visto aqui, mas ainda assim com altas acima de 1%. S&P 500 subindo 1,16 e Nasdaq subindo 1,18. E vale acho que pontuar que ontem a gente teve presença das ações de maior peso, de maior liquidez na nossa bolsa e no nosso índice. Vale, Petrobras contribuíram bastante para essa alta e um setor que acabou também contribuindo até nessa expectativa de eminência de corte de juros no Brasil foi o setor de varejo. Ele teve também uma presença importante junto aos bancos que se recuperam de quedas recentes. Então um dia de otimismo mais generalizado, um dia com ações de peso também caminhando para o positivo, cada um refletindo o seu setor, principalmente se a gente estiver falando de commodities, mas altas generalizadas, otimismo também generalizado, e isso, como falei, vem não só dessa busca por ganhos nos ativos emergentes e brasileiros, sobretudo, mas também dessa diminuição da pressão e da tensão em relação ao discurso de Donald Trump envolvendo a Groenlândia e a União Europeia e Europa, porque ontem Donald Trump voltou atrás, fez o famoso taco e voltou atrás na tarifação, no aumento das sobretaxas e tarifas da União Europeia, caso não apoiem a compra da Groenlândia, coisa que ele já tinha ameaçado, foi muito criticado em Davos e ontem desceu um pouquinho o tom, coisa que ele faz bastante. Ele coloca o tom lá em cima, tenta fazer um discurso mais radical, coloca a negociação em patamar desigual
e depois ele vai voltando atrás aos poucos, depois que já fez bastante barulho e que já mexeu com tudo. Porque nessas falas recentes, o mercado se movimentou reagindo às suas falas. E isso também não é à toa. A volatilidade, a incerteza, o sobe e desce, para ficar um pouco mais claro aí para vocês, no popular, o sobe e desce das bolsas, ativos, favorece quem especula. E aí, também, para bom entendedor, meia palavra basta. Esses movimentos de recuo não são tão inocentes assim, a ponto de, ele só está recuando porque voltou atrás. Ele foi muito criticado, sim, as pessoas não aderiram ao discurso dele, mas também a gente tem que pensar quanto se ganha em cada uma dessas recuadas de Donald Trump e com a volatilidade que traz para o nosso mercado internacional e global. Vamos passar então aqui para o nosso Brasilzão. Eu falei de varejo rapidamente aqui e eu vou trazer dados de varejo que eu estou devendo para vocês. Não quero meu nome na Serasa, não quero meu nome no SPC, então eu vou cumprir a dívida ainda essa semana para não dar tempo de vocês me negativarem, porque não gosto de ficar devendo. Então vamos lá, vendas no varejo sobem pelo segundo mês consecutivo em novembro. Segundo mês de fôlego no varejo, e esse fôlego teve empurrãozinho de Black Friday. Foi um mês de novembro que a gente já espera que, principalmente aquele grande varejão, quando a gente fala de varejo, a gente está falando de varejo de forma ampla. A gente está falando desde o varejo têxtil, o varejo alimentício, mas a gente também tem aquele grande varejão que vem sofrendo bastante aqui no Brasil por conta dos juros, que são o varejão que a gente fala de bens móveis, eletrodomésticos, bens duráveis, que normalmente precisam mais de crédito. Não que os outros não sejam afetados, mas vamos combinar que as pessoas se financiam bem mais para comprar geladeira, fogão, móveis, do que para comprar comida, embora no Brasil, num passado recente, as pessoas estavam se endividando até para comprar comida. Não podemos esquecer que no governo anterior, as pessoas estavam se endividando para pagar dívida de conta de consumo. As pessoas estavam se endividando para comprar comida. E não tão distante da gente, estavam oferecendo para parcelar a compra de supermercado. Então, a gente tem que até tomar cuidado, porque num passado recente isso aconteceu por conta do achatamento também da renda e todas as dificuldades que a gente teve em relação aos nossos indicadores econômicos de renda, de emprego, que estavam bastante fragilizados. Agora, a gente está falando desse varejão mesmo mais dependente de crédito, não que as pessoas não parcelem as brusinhas, porque eu sei que elas parcelam também, não todo mundo parcela aqui no Brasil se tiver oportunidade, mas a gente está falando até da concessão do crédito. O que precisa de concessão de crédito para você poder comprar? E normalmente são esses bens mais caros. E esses bens mais caros, principalmente os dos ramos e dos setores mais ligados aos eletrônicos, se favoreceram nesse mês de Black Friday. Até tem uma coisa bastante interessante que eu queria comentar com vocês em casa, que é uma mudança no perfil de consumo de Black Friday, porque inicialmente a Black Friday ela trazia essas oportunidades de compras mais baratas de bens mesmo mais caros, bens duráveis, eletrônicos, móveis. As pessoas iam buscar a Black Friday para coisas que elas estavam precisando e esperavam para ver se caiu o preço em novembro. Esse era o alvo ali da Black Friday. E isso veio mudando ao longo do tempo e acredito até por esse enfraquecimento do varejo, por questões de mudança de padrão de consumo, por encarecimento e dificuldade de crédito, que hoje as pessoas até estão buscando na Black Friday bens não duráveis. Então eu vi várias matérias nesse sentido, de pessoas buscando, por exemplo, coisas que elas precisam em casa e que vão ver se estão mais baratas na Black Friday e que não vencem tão rápido, não são tão perecíveis. Então, itens de higiene, itens de limpeza, a procura por esses itens na Black Friday também subiu. Eu vi uma matéria bem interessante do ramo de supermercados falando sobre isso, como os supermercados, as empresas ali, as lojas de cosméticos, ali perfumarias, também começaram a entrar na Black Friday com esses itens de menor valor. Então hoje a gente tem essas
mudanças no padrão do consumo e no que é buscado também na Black Friday, e acredito que muito disso venha justamente dessa dificuldade de crédito da taxa de juros alta. Ainda assim, os setores ligados aos eletrônicos tiveram destaque, sim, os setores também ligados a bens de maiores valores tiveram destaque na Black Friday, e agora a gente vai ver como é que tá, de forma geral, isso tudo colocado, porque já falei bastante, já dei um monte de spoiler, inclusive. Vamos ver como é que fica o movimento do varejo agora em novembro, porque a gente tá em janeiro, mas a gente está falando de novembro aqui. Em relação a outubro, o crescimento do varejo restrito, que é o varejo, né, que o ampliado, é mais fácil falar assim, o ampliado tem construção, o ampliado tem veículos, o restrito não, tá? Então o ampliado subiu 0,7% em relação ao mês anterior e o restrito 1%, o restrito foi melhor. A média móvel trimestral aqui nem vou entrar nesse detalhe porque ela é móvel, mas pega aí os 3 meses, 0,5% no restrito, 0,6% no ampliado. Agora começa um retrato um pouco mais preocupante do varejo, que é quando a gente compara meses mais extensos, né? Então quantidade maior de meses, períodos mais extensos na verdade, e a relação ali entre novembro e novembro do ano passado. Quando a gente pega o mesmo período no mês anterior, o varejo restrito cresceu, então a gente teve alta em relação a 2024, o mês de novembro foi melhor do que 2024, mas o ampliado não, o ampliado andou para trás. E aqui que a gente começa a ver, com um pouco mais de intensidade, até de forma também mais explícita, o papel da taxa de juros, porque é no varejo ampliado que a taxa de juros também acaba afetando mais, já que a gente está falando de construção, de veículos, de peças. Então são itens ali de varejo que também precisam mais de crédito e de mais dinheiro também para você poder acessar. A gente não está falando de supermercado, a gente está falando de carro. Então aí a gente já começa a ter uma imagem um pouco diferente. A gente está falando de construção, a gente está falando de outros setores de maior valor agregado. O acumulado de 2025, apesar da alta de 1% em novembro em relação a outubro, né, no mensal, está em 1,5%. Então, não vai bem o varejo, aqui a gente vê que está patinando, porque subiu 1% no mês e está com acumulado em 1,5%, isso quer dizer que a gente teve muitos meses, e o próximo gráfico mostra isso para a gente, muitos meses ruins para o varejo esse ano. Um mês só, como eu sempre falo, uma andorinha sozinha não vai fazer verão. Acumulado em 12 meses também mostrando dificuldade. Então, por mais que tenha sido melhor do que ano passado, teve crescimento do volume de vendas em relação a 24, os outros meses tiveram muita dificuldade em superar o ano anterior. Isso mostra essa dificuldade de tração, de andar para frente e crescer de forma realmente expressiva o varejo. Ele fica ou andando de lado ou em queda, e vocês vão ver isso no gráfico também, já trazendo spoiler. E o acumulado em 12 meses do varejo restrito também negativo, mostrando bastante falta de fôlego no nosso varejão, no nosso comércio brasileiro. Vou trazer o próximo gráfico para mostrar para vocês de forma visual o que eu estou falando. Então vocês vão ver o comportamento do varejo ao longo do ano, principalmente nesse acumulado em 12 meses, e a trajetória não é positiva. Vamos colocar aqui na tela para o pessoal acompanhar, porque o varejo sai de dezembro do ano passado em 4,1% no acumulado em 12 meses e vai numa trajetória de queda até 1,5%, que é o que a gente viu agora. Então ele não tem movimentos muito positivos ao longo da curva, para quem está só escutando. Ele tem uma melhora ali em abril e depois ele vai ladeira abaixo. Então o varejo, se a gente pensar nesse fôlego, nesse ritmo do acumulado em 12 meses, ele não está bem. E o gráfico mensal mostra isso, muitos meses negativos, e não só negativos. Quando a gente fala dos positivos, menos positivos do que o mês anterior. Então é como se a gente estivesse tirando da conta ali do acumulado de 12 meses um valor maior e colocando no seu lugar uma performance pior. E isso faz com que o acumulado vá diminuindo ao longo do tempo, o que mostra que apesar de positivo num mês ou em outro, não consegue manter tração, não consegue manter o mesmo ritmo e patamar que a gente estava no ano passado. Isso é efeito de taxa de juros, não tem como não associar uma coisa a outra.
O varejo depende muito de crédito, é um dos setores mais conhecidos por ser dependente de crédito e isso mostra as suas garras, que eu sempre falo, não é do amor gostoso, é garra. Falo amor gostoso só para quem é rentista, é garra realmente que sufoca a economia urbana e isso fica evidente quando a gente olha a trajetória ao longo do tempo. Se a gente pegar um recorte só novembro, a gente pode ter a falsa impressão de mas o varejo vai muito bem, mas se a gente olha ao longo do tempo, a coisa muda de figura. Vamos ver por atividade de comercial então, para entender inclusive aqueles setores que eu estava falando, né, do varejo ampliado que vem sofrendo bastante. Vou até começar por ele, porque veículos, motos, partes e autopeças teve queda no mês, contribuiu para aquela queda que a gente viu no acumulado, né, diminuindo também o crescimento do varejo ampliado no mês de novembro e olha nos 12 meses como é que está veículos, motos, partes e autopeças. Aqui um setor muito dependente de crédito, assim como construção, que está zerado nos 12 meses, um comportamento esperado para uma taxa de juros tão alta, um crédito tão restrito. Então o varejo está sim com suas dificuldades. Agora, até falando né, do empurrãozinho que a gente estava comentando da Black Friday, olha móveis e eletrodomésticos como foram bem, não só na variação mensal, mas como estão também acima por conta dessa variação, por conta desse empurrão da Black Friday, como eles subiram nos 12 meses e até estão acima da média do próprio varejo, do varejo restrito. Os móveis e eletrodomésticos foram, como falei, alvo na Black Friday, mas o setor de supermercados e hipermercados não fica atrás. Embora a dificuldade de manter o fôlego nos 12 meses, nesse mês agora de novembro teve uma contribuição bastante importante para o desempenho do varejo. Tecidos, vestuários e calçados não foram, ninguém comprou roupa na Black Friday, gente. Pelo jeito as pessoas deixaram as brusinhas de lado, não compraram teninho novo para gastar com itens de maior valor que talvez elas estivessem esperando essa oportunidade diante das dificuldades para gastar ali seu dinheiro em alguma coisa que tenha essa possibilidade. Agora, artigos farmacêuticos e de perfumaria também chamam a atenção, porque subiram 2,2, estão com um acumulado de 3,9, também mostrando aquela figura que a gente estava falando no começo, de gastos ali em perfumaria, tentar buscar esses itens também de higiene, às vezes um shampoo, uma coisa que usa com recorrência, não vence no curto prazo e você pode comprar por um valor menor na Black Friday. Então a gente também vê uma mudança, embora tenha o protagonismo dos móveis e eletrodomésticos, essa mudança de padrão, da onde as pessoas estão gastando na Black Friday e que oportunidades elas estão vendo, inclusive já pensando num planejamento mais de médio e longo prazo. Isso é muito interessante e tem várias matérias, principalmente do setor de supermercados, ali, entrevistas de associações e tudo mais, mostrando essa mudança de direção. Ainda que, sim, o protagonismo seja das empresas do grande varejão, né, do varejão ali de bens duráveis, móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, porque normalmente é o que tem maior preço, maior valor, é mais caro, as pessoas vão achar, vão esperar. Se dá para comprar em outubro, ela fala, bom, vou esperar até a Black Friday para ver se cai o preço. Só não vamos cair em pegadinha de que a Black Friday caiu o preço, mas na verdade é pela metade do dobro. Aí a gente tem que tomar cuidado. Mas para quem acompanha, para quem já está ali procurando aquele item, já está acompanhando há bastante tempo, existem sim oportunidades. Agora, eu vou pular o IBCBR porque eu vou responder a dúvida da nossa audiência e também é dúvida da nossa Roberta Garcia, nossa apresentadora e jornalista aqui do ICL. Vamos passar o vídeo da Roberta, eu já pego a pergunta da audiência na sequência e a gente já responde os dois juntos. Débora Maganha, olha só, a gente sabe que com Donald Trump no poder e com essa geopolítica se reorganizando, há muitas incertezas. E aí eu te pergunto, investir em ouro ou em fundos ancorados em ouro para esses momentos turbulentos que passam o mundo, ainda são boas opções? São opções mais seguras?
Essa é uma pergunta muito presente, inclusive aqui no chat, vira e mexe alguém fala, Débora, fala de ouro. E a gente até pegou uma dúvida de vocês, que tem tudo a ver com esse tema, e eu já vou responder a Roberta e a nossa audiência. E aí eu chamo vocês de novo, hein? Deixem as perguntas no chat, porque a gente está de olho, está pescando tudo e está deixando na nossa pastinha de dúvidas. Minha dúvida para o Mapa da Mina é sobre como a Bolsa Americana vai continuar esse ano, dado o risco da bolha e o fator laranjão aqui, o fator laranja. Ainda se vamos ver o ouro continuar subindo, também por conta do Trump. Muito afinidade, muito afins aí as perguntas, cheias de afinidades, as perguntas da nossa audiência e da Roberta. Em momentos de incerteza, e aqui eu sempre falo, ouro, gente, desculpa jogar o balde de água fria em vocês, o ouro não é um ativo para você buscar o ganho. Pode acontecer porque ele vai dar uma esticada em alguns momentos e você pega esse movimento de alta do ouro, sim, pode acontecer. Mas normalmente, o ouro, e não é porque o ouro é considerado um ativo mais de proteção da carteira, que ele não é volátil. Ouro é volátil, ouro sobe e desce. Ah, Débora, mas todo mundo fala que ele é para proteção. É para proteção porque eu gosto de chamar ele de goleiro da carteira. Ele é como se fosse o goleiro, o último em pé antes do gol. Antes do ouro, normalmente a gente tem o zagueiro ali, né, a zaga, que seria o dólar. Também é uma forma de você proteger porque normalmente anda em direções contrárias de outros ativos. Bolsa brasileira, a gente sempre vê aqui. Movimento clássico, bolsa sobe, dólar cai, dólar sobe, bolsa cai. Se você está muito exposto a alguns ativos que vão ter essa direção contrária do dólar, o dólar acaba tendo esse papel de proteção. Também não é o ativo para você falar, nossa, vou botar meu dinheiro em dólar e vou ganhar. Não. Ele é uma proteção da carteira para evitar que em alguns momentos de muito sobe e desce, de instabilidade, a carteira toda vá junto para baixo. Então o dólar tem esse poder de tentar equilibrar ou tentar diminuir a perda. Por isso que ele também é protetivo na carteira. Só que o ouro ele está depois do dólar. Se der uma M muito grande aqui para não falar alguma coisa em relação ao dólar, o ouro é o único defensivo que fica em pé, porque ele também protege de oscilações e desconfianças, incertezas em relação ao dólar e as treasuries dos Estados Unidos, porque quando a gente fala de uma coisa, a gente está falando de outra quase implicitamente também. Então, o ouro, ele acaba sendo esse último defensivo, esse goleirinho ali, sozinho na carteira. É para você falar, nossa, vou botar o meu dinheiro e vou ganhar com dólar e com ouro? Não. O ouro tende a se valorizar em momentos de incerteza geopolítica? Sim, porque o dólar começa a ser alvo de desconfiança. E aí as pessoas partem para um defensivo ainda mais forte para tentar proteger a carteira, que seria o ouro. Mas ouro não é recomendado para todo mundo. Ouro tem volatilidade sim. Ah, mas você acabou de falar que ele é goleiro. Não é porque ele é goleiro que ele é seguro, que ele é um reloginho. Não, ele tem muito sobe e desce, as pessoas também especulam com ouro. Ainda que não devessem, mas aqui, né, quem especula, quem quiser com qualquer coisa. Mas o papel dele é protetivo. O papel dele é como se fosse o hedge lá, que também as pessoas usam para especular, mas o derivativo era pensado para hedge. O ouro é a mesma coisa, ele é pensado para defender a carteira, mas sempre vai ter quem especule. Então não vão pensando que o ouro e que o dólar são tranquilos, não são. Eles são defensivos, mas são muito voláteis. Então tem que tomar cuidado com isso, ainda que o ouro sim se favoreça nesse cenário de maior turbulência, nesse cenário mais conturbado, principalmente geopolítico e quando envolve Estados Unidos principalmente, porque aí cresce a desconfiança em relação às treasuries e ao dólar e as pessoas partem para essa outra defesa. Então são momentos que ele tende a subir. Só que há quanto tempo a gente já não está vendo esse preço de ouro subir? Então ele pode agora, inclusive, estar em momentos de pico, que se você entrar buscando esse ganho e não a defesa, você pode ter uma péssima surpresa, porque ele tende a voltar para o preço normal quando as tensões passam. Covid-19 foi a mesma coisa. Ninguém sabia para onde ia a pandemia, quantos países iam ser afetados e qual a magnitude, por quanto tempo ela ia durar.
Inclusive o dólar foi alvo de desconfiança. O que aconteceu com o ouro? Ele subiu. Depois ele voltou para a normalidade e agora, com as tensões geopolíticas, ele volta a subir de novo. Mas ele tem esse balanço de voltar para a normalidade quando as coisas acalmam. Então, muito cuidado com o ouro. Não é para especular e tentar ganhar com o ouro. Ouro é para defender. E se você entrar com essa cabeça, mesmo que ele caia de preço e oscile, ele vai oscilar na direção contrária dos outros ativos, principalmente dos de risco. E isso equilibra a carteira e evita perdas maiores. Mas não é para você falar, nossa, estourei, ganhei com ouro. Se acontecer, ok, você pode inclusive realizar o ganho. Mas o papel dele não é esse. O papel dele é defender e proteger, equilibrar. E também não é para todo mundo. Ainda assim, é um ativo muito volátil, que normalmente é indicado até para pessoas mais agressivas e que tenham mais exposição à renda variável e ativos de risco, já que ele vai contrabalancear justamente esse risco e esse peso da carteira. Dito isso, termino por aqui respondendo às dúvidas de vocês. E se vocês quiserem saber mais desses papéis, de cada ativo, como é que eles devem performar esse ano, para onde deve ir a economia do Brasil e do mundão, como é que devem ser as questões ambientais, políticas, geopolíticas, você já sabe, iclmercado.com.br, dia 29, semana que vem, às 8 horas, a gente vai se encontrar no Mapa da Mina para contar tudo isso e mais um pouco para vocês. Agora, vou jogar para os nossos vizinhos de cima, arrastei para cima o programa. Vocês estão em mais do que excelente companhia com o William De Luca e Lucas Rocha. Hoje temos Sarazara também. E hoje temos Sarazara também. Então esse trio que a gente adora, mais do que excelente companhia mesmo. E eu volto amanhã para falar o que mexe com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá. Em 2025, o mercado financeiro errou todas as previsões para dólar, bolsa e tudo mais. Mas isso não é surpresa. O mercado tem interesse por trás de todas as previsões. E quando você entende só metade do caminho, você vira refém dos coaches e do mercado financeiro que são patrocinados por bancos. É por isso que eu e o Eduardo Moreira preparamos algo de especial. O Mapa da Mina de 2026, no dia 29 de janeiro, às 8 horas. Uma aula para quem quer previsões independentes para 2026, sem interesse de banco por trás. Você vai entender o que se espera de verdade para dólar, bolsa, juros e fundos em 2026. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.